Aula 5. Uma tarde de autógrafos. O que vamos aprender? Nesta aula, vamos resolver e formular problemas matemáticos. Autores de livros compareceram à Bienal para participar de conversas com o público e tardes de autógrafos. Resolva os problemas utilizando estratégias de cálculo mental. Pessoal, quando o enunciado diz utilizando estratégias de cálculo mental, ele quer dizer o seguinte, que para você solucionar as questões, você pode respondê-las utilizando apenas a sua mente. Calcular mentalmente as situações e resolvê-las. Quando você usa uma estratégia, você não precisa fazer o cálculo escrito, o algoritmo, e nem usar a calculadora. Você consegue calcular, né, só utilizando a sua cabeça, pensando com a sua mente. Então, se você consegue fazer assim, ótimo. Então, você já pode fazer, calcular mentalmente e já escrever o resultado. Se você não consegue, então aí você faz o cálculo escrito, tá bom? Vamos lá. Questão número 1. As tardes de autógrafos foram bastante concorridas. Um dos autores autografou 78 livros no dia 15 e 123 livros no dia 16. Quantos livros ele autografou nesses 2 dias? Veja bem, nessa situação, problema aqui, temos 4 números. O número 78, que eu já marquei, o número 15 e o número 123 e o 16. Porém, apenas 2 desses números, que foram os que eu marquei, serão utilizados no cálculo, porque os outros 2 são apenas informações que não farão parte da continha ou do cálculo, certo? Então, veja bem, para você conseguir fazer uma soma mentalmente, uma adição ou mesmo uma subtração, mas nesse caso aqui é uma adição, você pode pensar em arredondar o número. Por exemplo, arredondar o número 78, você vai arredondá-lo para 80. Nesse caso, você fez a adição de 2 unidades. Você adicionou 2 unidades. E o 123, você pode arredondar para 120. Nesse caso, você subtraiu 3 unidades. Por que fazer isso? Porque um número terminado em 0, ele é mais fácil de somar, ele é mais fácil de subtrair. Por exemplo, aqui você precisará somar o 120 mais o 80 e depois fazer a compensação com esse 3 aqui que foi subtraído e com esse 2 que foi acrescentado. Entenderam? Então, por exemplo, se você somar 120 mais 80, você encontrará 200. Só que aqui você adicionou 2 e nesse você subtraiu 3. Então, seria o caso de dizer assim, então vamos adicionar os 3 que nós subtraímos do 123. Por exemplo, deixa eu escrever para ficar mais fácil, Eu arredondei para 120 e aqui para 80, certo? Então, se você fizer essa soma, você vai encontrar o resultado 200. Tudo isso mentalmente, tá? Eu tô escrevendo que é para vocês visualizarem. Só que agora, temos que pensar nesse 3 que foi retirado do 123 e nesse 2 que foi acrescentado no 78. Então, você pode pensar, então o que é que eu faço? Eu tirei 3 aqui, eu
aumento aqui ao 200 e fica 203, e depois eu tiro 2 que eu aumentei, ficando 201? Sim, é uma estratégia, porque aí você encontrará o resultado certo. Se você fizer isso, ó, adicionar o 3 que você retirou, você vai encontrar o resultado 203. E depois retirar o 2 que você adicionou, 201. Professora, eu preciso fazer esse cálculo todinho para fazer só essa adição? Não, isso daqui eu estou explicando como é uma estratégia mental. Você faria isso, mas tudo utilizando a sua mente, nada de coisa escrita. Eu escrevi que é para você conseguir visualizar o que eu estou pensando, o que eu estou querendo dizer. Se você, depois dessas estratégias, não conseguiu entender, então você vem aqui, ó, sem crise e faz sua adição, como sempre. Pronto. E vai resolver. Então, faça isso. Questão número 2. No dia 17, outro autor teve 85 livros vendidos e autografados. Vamos marcar esse número 85. E esperava atingir a meta de 200 livros. Vamos marcar também esse 200. Com as vendas do dia 18. Quantos livros deveriam ser vendidos nesse dia para que ele atingisse a meta? Então, vamos aos nossos pensamentos. Veja só. No dia 17, esse autor vendeu 85 livros. Ele queria alcançar uma venda de 200 livros. A pergunta é: quantos livros ele deveria vender no dia? Aqui, ó, nesse dia 18, para chegar até a quantidade de 200. E aí, como calcular isso? Você precisa, ele vendeu 85, mas ele precisa chegar ao 200. Quantos livros ele precisa vender, ou ele precisaria vender nesse dia 18? Veja como você pode resolver. Você pode pensar de duas formas. A primeira é, eu posso imaginar que eu tenho 200 e retiro e subtraio 85. Ou você pode pensar que tem 85 e quer chegar até 200. De qualquer uma das maneiras, você vai chegar no resultado correto. Questão número 3. Maria José escreve contos de assombração. No ano passado, ela escreveu 4 livros e neste ano já escreveu 7. Um deles tem 78 páginas e pesa 400 gramas. Elabore uma pergunta para acrescentar a essas frases e obter um problema que tenha solução. E em seguida, além de criar a pergunta, você vai ter que resolver essa situação. Então, vejam só. Eu estava pensando aqui que a pergunta mais fácil seria a seguinte: quantos livros Maria José escreveu nestes 2 anos? No caso do ano passado e nesse ano, né? Porque aqui tem no problema, veja. Ano passado e neste ano. Mas aí seria muito fácil, porque bastava somar 4 mais 7. Mas muito fácil. Então, o que eu pensei? Que você pode construir a pergunta e trazer mais informações para a pergunta. Como isso?
assim, ó. Se é para acrescentar uma pergunta, então você pode colocar da seguinte forma. Aqui já diz que um deles tem 78 páginas e fala até o peso, que é 400 gramas. Se ela escreveu 7, a gente pode pensar assim. Veja bem, pensem comigo. Os outros 6 livros. Por que 6? Porque ela escreveu aqui, ó. Ela escreveu 7 e falou o peso de um deles e o total de páginas de um deles. Então, eu pensei, eu posso acrescentar essa informação dos outros 6 livros para construir a minha pergunta. Os outros 6 livros têm Vamos pensar um número aqui, um número aleatório. 85 páginas cada um. Certo? Agora vem a pergunta. Qual o total de páginas escritas por Maria José neste ano? Nossa, ficou grande, hein? Mas tudo bem, vocês podem fazer a de vocês. Isso aqui é só um exemplo. Interrogação. Então, vamos ler para ver se deu certo. Vamos começar aqui, ó, com o que já temos. Maria José escreve contos de assombração. No ano passado, ela escreveu 4 livros. E neste ano, já escreveu 7. Um deles tem 78 páginas e pesa 400 gramas. Aí eu completei. Os outros 6 livros têm 85 páginas cada um. Qual o total de páginas escritas? Escritas. Vamos colocar um S aqui. Qual o total de páginas escritas por Maria José neste ano? E aí chegou o momento de resolver, certo? Como isso? Fazendo os cálculos, você terá aqui. Gente, é só um exemplo, tá? Vocês podem fazer o de vocês. Na verdade, é interessante que vocês façam o de vocês, diferente do meu. Então, vamos lá. 78 mais 6 vezes 85, porque são 6 livros com a mesma quantidade de páginas. Tá vendo? Nas informações que eu inventei, né? Então, o que você faz? Você resolve primeiro aqui, ó, 6 vezes 85, aí vai chegar no resultado. Depois que você encontrar esse resultado, é só somar esse resultado ao 78. E assim vai resolver essa situação. Vejam que eu acrescentei uma pergunta, mas eu acrescentei mais informações para conseguir ser resolvida. Veja o que você vai fazer aí e use a criatividade.